Salmo 42, a partir do versículo 1. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Interessante que quando o salmista, ele fala sobre esta passagem, ele traz a ilustração de um animal chamado corça. E a corça é um dos animais preferidos dos leões. E a corça, ela é encontrada através do odor, do cheiro que ela exala, porque ela fica o tempo todo fugindo. Mas existe uma maneira, uma forma, para que aquela corça se sinta protegida, é quando ela mergulha nas águas. Me parece que ela fica aí mais ou menos 1 hora, 2 horas protegida. O leão não consegue alcançar a corça. Por isso que o salmista vai dizer: assim como a corça anseia em mergulhar nas águas, em encontrar uma fonte e se esconder do diabo, do seu inimigo, assim a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Não existe lugar mais seguro para se esconder do que a presença de Deus. É a presença de Deus que nos protege. É a presença de Deus que não deixa o inimigo tocar em nós. E o salmista, quando ele cita sobre isso, você vê aqui alguém desesperado pela presença de Deus. A presença de Deus nos dá ânimo. A presença de Deus nos faz vencer os obstáculos. Não tem como viver longe da presença de Deus. Moisés, chegou o momento do seu ministério, que Deus falou para Moisés: Moisés, você já está preparado, você já está capacitado, eu já derramei sobre você uma unção, você se tornou um homem maduro, você se tornou um homem sábio, inteligente. Então, Moisés, a partir deste momento, não vai haver mais necessidade de caminhar contigo. Você está bem, você é capaz, você consegue. Então, a partir de agora, Moisés, eu estou te liberando, para você fluir, para você conquistar. Ali foi um teste de Deus. Moisés vira para Deus e fala: deixa eu te falar uma coisa, me alegro muito quando o Senhor diz que vai enviar um anjo, e eu sei da capacidade do anjo que o Senhor envia, ele mata muitos soldados, muitos inimigos, mas eu preciso confessar algo para o Senhor, eu preciso declarar algo para o Senhor: se a tua presença não for comigo, não me faça sair deste lugar. Deus muitas das vezes ele faz isso, é um teste, para saber onde está o nosso coração, porque Deus sabe, que sem a presença dEle, estamos fadados ao fracasso. E eu quero falar de um homem apaixonado pela presença de Deus. Não tem como falar de presença de Deus, se não falarmos de Davi. Olha o que é que Davi vai dizer no Salmo 51, no versículo 10 e versículo 11. Olha o que é que Davi vai falar. Ó Deus, cria em mim um coração puro,
e renova em mim um espírito inabalável. Não me expulse da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Olha o que Davi vai dizer no versículo 12: restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com o espírito obediente. Salmo 51, Davi escreveu, quando ele cometeu o pecado com Batseba. E aqui no versículo 12, Davi, ele estava tão constrangido, que ele chegou a pensar que ele tinha perdido a sua salvação. Mas no versículo 11, volta o texto, no versículo 11, ele diz: não me expulse da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Davi estava dizendo: se o teu Espírito sair de mim, eu estou morto, serei destruído. É o Espírito de Deus dentro de nós que nos mantém de pé. É a presença de Deus na nossa vida que nos faz caminhar em segurança. Somente Deus pode nos dar essa segurança. O mundo que nós vivemos, o mundo está mexido. Pessoas abaladas emocionalmente, pessoas em desespero, pessoas que não sabem como fazer, como se proceder, em que porta bater. Mas Jesus vai dizer em Mateus 11, 28, vinde a mim, vocês que estão cansados, vocês que estão sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. Só a presença de Deus que nos traz alívio. E Davi, quando ele escreve esse salmo, ali você percebe a profundidade do coração de Davi, dizendo para Deus: sem o Senhor eu não sou nada, eu preciso da tua presença. Davi, um exemplo. O próprio Davi diz que Deus não despreza um coração quebrantado, um coração contrito. Quando nós olhamos para a história de Saul e de Davi, Davi pecou muito mais do que Saul. Mas por que Davi foi conhecido um homem segundo o coração de Deus? Porque era um homem que reconhecia os seus erros. Era um homem que não argumentava com Deus. Era um homem que não dava um jeitinho. Quando ele pecou com Batseba, ele foi direto para Deus. Ele poderia talvez argumentar: não, mas ela ficou lá no pátio tomando banho, ela causou isso, ela tem culpa também. Não, ele foi direto e disse: pequei contra o Senhor. Quem está constante na presença de Deus, quando ele vacila, ele não tem argumento, ele vai direto ao trono da glória e reconhece que é pecador. E Davi tinha esse sentimento, um sentimento de repúdio pelo pecado. E Davi amava a presença do Senhor. Eu vou contar um pouco da história de Davi. Davi, nós sabemos que Davi foi ungido ali em 1 Samuel, no capítulo 16, numa missão que Deus colocou Samuel para ir até a casa de Jessé. Provavelmente Davi tinha 17 anos de idade quando foi ungido. E Davi só se tornou rei aos 30 anos de idade. 30 anos de idade, Davi se tornou rei
em Hebrom. Governou Hebrom durante 7 anos. E 33 anos Davi governou Jerusalém. Num total de 40 anos de governo. E Davi sempre honrando a presença de Deus. Interessante que Davi, no seu momento, no auge da sua carreira, e esse é um momento muito perigoso na nossa vida, o momento de vacilar, de errar, é quando você está em evidência, quando você alcança algo na sua vida. Tem uma frase que eu costumo dizer: quer conhecer uma pessoa, dá poder para ela. E Davi chegou ao auge do seu ministério, ao ponto do rei Saul querer matar Davi, ao ponto de várias mulheres dizerem: olha, Davi matou 10.000, Saul matou 1.000. O próprio Jonatas, que era filho de Saul, reconheceu a autoridade que estava sobre a vida de Davi. Mas o que mais me impressiona em Davi, que Davi era um homem de palavra. A primeira atitude de Davi, quando se torna rei de Israel, ele poderia muito bem fazer um churrasco, fazer uma grande festa. Isso não seria mal aos olhos de Deus. Isso não teria nenhum problema diante de Deus. Mas o que me chama a atenção, a primeira atitude de Davi, ele reuniu e declarou aquele dia como feriado. Ele reuniu todo o conselho, ele reuniu toda né, a cúpula, toda a liderança daquela cidade. E aí Davi agora vai trazer para eles a importância da Arca da Aliança no Antigo Testamento. A Arca da Aliança era o objeto mais importante, porque simbolizava a presença de Deus. Deus habitava dentro da arca. Eu não sei se é Êxodo 25:8, coloca aí. E eles me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Deus pediu para construir uma arca. E ele habitava dentro da arca, porque ele queria ficar perto. A primeira atitude de Davi, ele disse o seguinte: vamos buscar a Arca da Aliança que ficou perdida no tempo de Saul. E Davi então ele convoca todo o povo numa missão para ir lá em Kiriat Jearim, que era mais ou menos 20 quilômetros. E Davi convoca o povo para buscar a arca de Deus, que representava a presença de Deus. Só que essa atitude de Davi alegrou o coração de Deus. Era como se Davi estivesse dizendo para Deus: se a tua presença não estiver aqui no meu governo, o meu governo será um fracasso. Era como se Davi estivesse dizendo o seguinte: eu só vou governar se a tua presença estiver comigo. Alegrou o coração de Deus. A segunda coisa que Davi fez foi honrar a sua aliança que ele fez com Jonatas. Isso é uma outra pregação. Mas Davi era um homem de aliança. E olha o que é que diz o texto, 2 Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 1. Davi voltou a reunir os melhores homens de Israel,
num total de 30 mil. Depois partiu para Baalá de Judá, conhecida também como Kiriat Jearim, com todos os que estavam com ele, para trazerem dali a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, entronizado sobre os querubins. Puseram a arca de Deus em um carro quê? Em um carro quê? Novo. Olha só. Naquela época era típico da época, né? Imagina os carros de bois que Davi tinha. Só que aqui tem um detalhe. Davi, quando foi buscar a arca, ele falou: olha, não vou levar nenhum carro desse, eu quero fazer um carro novo. Por isso que a Bíblia diz um carro novo. E a levaram da casa de Abinadab, que estava sobre a colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram o carro novo. Eles foram levando com a arca de Deus, desde a casa de Abinadab, que ficava na colina. Aiô caminhava diante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam perante o Senhor, com todo tipo de instrumento de pinho, como também harpas, saltérios, tamboris, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacom, Uzá estendeu a mão e segurou a arca de Deus, pois os bois haviam tropeçado. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por seu erro, e Uzá morreu ali junto à arca de Deus. Espera aí que a gente vai continuar. A Bíblia diz que tinha um rapaz chamado Uzá. E quando ele percebeu que a arca estava caindo, Davi coloca a arca num carro de boi, e aquela arca é conduzida no meio de muita festa, de muita dança, de muita alegria. E naquele momento que Uzá toca na arca, porque os bois tropeçaram, a arca iria cair, Uzá tocou na arca, e a Bíblia diz que ele foi o quê? Fulminado. Tem muitos, inclusive Davi, que diz que talvez a ira de Deus ultrapassou os limites. Mas nós precisamos entrar na história. A gente precisa saber quem era Uzá. A Bíblia vai dizer que a arca da aliança, no tempo de Saul virou as costas para a arca, Saul virou as costas para a presença de Deus. Por isso que nós sabemos o final de Saul, porque quem abandona a presença de Deus, ele comete um suicídio espiritual. Nós sabemos como foi o governo de Saul. Foi um governo fracassado, porque esqueceu da presença de Deus. E a Bíblia vai dizer que essa arca agora, ela vai ficar 20 anos na casa de Abinadab. E Abinadab era quem? Pai de Uzá e Aiô. Você imagina o maior símbolo da presença de Deus dentro da tua casa? Imagina você acordar e se deparar com um símbolo mais importante que foi estabelecido por Deus, que era a arca da aliança dentro da tua casa. O problema é que as pessoas têm facilidade de acostumar com a presença de Deus. Talvez Aiô e Uzá, no primeiro momento, reverenciaram, mas foi passando o tempo, foi ficando crente cascudo,
e já não sentia mais a presença. E a arca estava lá, cheia de teia de aranha, abandonada, 20 anos, esquecida. E aí acredito eu que quando Uzá ficou sabendo, Davi deve ter mandado o recado para Abinadab: estou indo aí buscar a arca. Eu acredito naquele momento que ele recebe a notícia, o rei de Israel, Davi, querendo essa arca, essa caixa velha, e aquilo deve ter despertado. O problema, querido, que às vezes pode se despertar e não ter tempo mais para a presença. Imagina Uzá vendo toda aquela comitiva, o povo alegre, o povo gritando, feliz. E ele deve ter pensado: puxa vida, olha a importância dessa arca. Algo que eu, durante todo esse período, fui irreverente. E ali, quando ele tocou na arca, a Bíblia diz que ele foi fulminado. Mas quando Davi viu essa cena, pensa no momento que Davi ficou sem saber o que fazer. Um homem estava morto, mas como que Deus permitiu esse homem morrer? Mas espera aí, Senhor, eu estou buscando a tua presença, eu estou levando a arca que representa a tua presença, a minha motivação é boa. Como que o Senhor permitiu esse homem morrer? Davi ficou tão constrangido, que no versículo 9, ele fala assim: como trarei a mim a presença de Deus, a arca de Deus? Foi a pergunta que Davi fez, e é essa pergunta que nós temos que fazer, querido. Como trarei a mim a presença de Deus? Era como se Davi tivesse perguntando para Deus: o que eu fiz? Em que eu errei? Preparei tudo, tomei a atitude que agradou o Senhor é prioridade na minha vida. Eu não fiz festa, não fiz churrasco, não fiz nada, reuni todo mundo, trouxe para cá, porque eu sei que a arca é a tua presença. Agora um homem toca na arca e morre. E ali Davi olha aquela cena, imagina essa cena, ele faz essa pergunta: como trarei a mim a presença do Senhor? Eu posso imaginar aquela cena, o silêncio naquele lugar que era festa, todo mundo parou abismado, talvez até julgando Davi. Eu acredito que alguém se levantou, alguém que conhecia a palavra de Deus. Davi, eu sei por que aconteceu isso. Está aqui na palavra, Davi. Eu acho que você não se atentou a isso. A palavra está dizendo, Davi, que a arca não pode ser carregada de uma outra maneira, a não ser pelos levitas, pelos sacerdotes, nos ombros. Imagina Davi ouvindo aquilo. O desespero deve ter tomado conta daquele lugar. Agora a arca no chão, imagina a arca no chão, um homem morto do lado, e Davi deve ter gritado: ninguém toca na arca, se tocar pode morrer.
Eu acabei de entender aqui que houve um erro. Não poderia ser num carro de boi, tinha que ser no ombro dos levitas. Não toque na arca, deixe a arca no chão. E o desespero deve ter tomado conta daquele ambiente. Cadê os levitas? Chama os levitas. Chama os levitas, por favor. Somente os levitas estão liberados para suspender essa arca. Davi agora vai vir um temor muito grande no coração dele. Porque ele cometeu um erro muito sério. Não adianta você ter uma boa motivação se está fazendo da maneira errada. A Bíblia fala que nós não podemos fazer a obra de Deus de forma relaxada. Nós não podemos entrar na presença de Deus de qualquer jeito. A presença de Deus é algo muito sério. E ele naquele momento, aquele desespero, a Bíblia vai dizer, tinha uma tapera lá no morro, tinha uma casinha simples lá no morro. Aí Davi vai dizer o seguinte: vamos levar essa arca para aquela casa, uma casa simples. Talvez a Abinadab era uma mansão, mas não reverenciava a presença de Deus. E aí aqueles homens colocam aquela arca no ombro e vai levar para aquela casa. E olha quem está naquela casa. 2 Samuel 6, a partir do versículo 10. Então não quis levar a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a deixou na casa de quem? Obed-edom, o geteu. A arca do Senhor ficou 3 meses na casa de Obed-edom, o geteu, e o Senhor o abençoou a toda a sua casa. Então informaram a Davi: por causa da arca de Deus, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo quanto é dele. Davi então foi e com alegria fez subir a arca de Deus desde a casa de Obed-edom para a cidade de Davi. Olha só, Davi deixa a arca na casa de Obed-edom. Agora eu posso imaginar, querido, eu posso imaginar a surpresa que Obed-edom teve. Porque quando nós vamos consultar sobre Obed, ver a história de Obed, você percebe que é um homem apaixonado pela presença de Deus. Era um homem que tinha fome e sede de Deus, mesmo sendo um edomita, que era inimigo de Israel, mas ele sabia do poder da arca, ele sabia a importância da arca. Por quê? Porque lá na frente, ele vai se tornar um porteiro da arca. Ele vai se tornar um porteiro, está lá em 1 Crônicas, capítulo 16, no versículo 38, ele se torna um dos porteiros da arca. E 1 Crônicas, capítulo 16, no versículo 5 e 6, ele não se contenta mais em ser um porteiro, ele quer estar lá dentro, tocando na presença, ele se torna um adorador. Então você percebe que era um homem apaixonado pela presença. Agora vamos viver essa cena, querido, eu acho muito lindo isso. Nós temos que viver a cena, porque o que aconteceu? Este homem era vizinho de Abinadab, uma casa de luxo, uma casa onde os filhos, eram muito bem, e de repente o lar de Obed-edom, um lar simples, porque quando nós aproximamos na história de Obed-edom, você percebe que isso é um amor antigo,
pela presença de Deus, pela arca de Deus. Imagina a arca de Deus chegando na sua casa. Davi, o rei de Israel, batendo na sua porta. Obed-edom vem atender Davi. Deve ter levado um susto enorme. O que foi, rei? O que aconteceu? Davi vai falar para ele: Obed, aconteceu isso, isso, isso. Você me permite deixar a arca da aliança na sua casa? Ele deve ter desesperado. Davi, você não tem ideia. Tem 20 anos, Davi, que eu vejo a irreverência dos meus vizinhos. Tem 20 anos que eu assisto essa cena. E tem 20 anos que eu oro para ter a oportunidade um dia de tocar nela. Para ter a oportunidade um dia de estar diante dela. E você chega na minha casa me pedindo para deixar a arca aqui? É lógico que sim, Davi. E a Bíblia vai dizer que por causa da presença da arca de Deus dentro da casa de Obed, ele prosperou muito. Levanta suas mãos. A presença de Deus traz prosperidade. Ele prosperou. 3 meses que a arca ficou dentro da casa dele, ele prosperou. Em contraste com o outro lado, o vizinho, 20 anos. Mas qual foi a diferença? Porque naquela casa simples tinha um adorador. Tinha alguém que respeitava e reverenciava a presença de Deus. E aí, quando souberam da prosperidade de Obed-edom, contaram logo para Davi. Por quê? Naquele momento que Davi deixa a arca na casa de Obed, Davi agora volta para Jerusalém, para ver onde ele cometeu o erro, e o que ele podia fazer para ajustar isso. Ele tinha consciência desse erro, que não era no carro de boi, mas Davi sabia que tinha outras coisas que precisavam ser ajustadas. Davi fala: Obed-edom, deixa a arca aqui na sua casa. Eu não sei se é 3 meses, 4 meses, mas eu preciso voltar para Jerusalém. Eu preciso fazer um jejum, eu preciso fazer um propósito. Eu não quero errar novamente. Eu quero levar a arca, né, o lugar dela é lá em Jerusalém, no templo do Senhor, mas eu não quero errar. Eu preciso buscar em Deus como trarei a presença do Senhor. E Davi volta para Jerusalém. Daqui a pouco alguém bate na porta de Davi. Davi, quero te contar uma história. Não tem Obed-edom, que nós deixamos a arca? Sim. Davi prosperou muito. Davi, você não tem ideia o que é que Deus fez na casa daquele homem. Davi, é só você vendo o que Deus fez na casa daquele homem. Eu posso imaginar o Obed-edom, porque quando a gente aprofunda, a gente vê o amor, a reverência dele. Esse homem não conseguia dormir de madrugada. Esse homem tinha que trabalhar no outro dia. Talvez a esposa falava: amor, você tem que trabalhar no outro dia, você tem que levantar cedo, você não para de chorar, você não para, amor, de louvar, de adorar. Amor, como que eu vou dormir se a presença de Deus está dentro da minha casa? Como que eu vou conseguir me deitar e ficar lá? Não tem como, amor. Dá vontade de ficar aqui o tempo todo. E quanto mais ele adorava, mais ele prosperava. Quanto mais ele buscava, mais ele era abençoado. Só que aí chegou o dia. Talvez o dia que ele pensava: esse dia vai chegar.
E como é que eu vou fazer? O rei chegou lá. Imagina o semblante dele, quando ele recebeu Davi. Quando Davi disse: olha, nós temos que levar a arca para Jerusalém. Ele deve ter começado a chorar. Davi deve ter falado para ele: homem, por que você está chorando? Olha o que Deus fez na sua casa. Olha a quantidade de bois que você tem. Olha a riqueza que Deus trouxe na sua vida. Olha a casa que você construiu. Olha a prosperidade que Deus trouxe na sua vida. Ele deve ter falado para Davi: de que adianta tudo isso, se a coisa mais importante está indo embora da minha casa, que é a presença de Deus? Que adianta toda essa riqueza, que adianta todo esse tesouro, se o símbolo mais importante da presença de Deus está indo embora da minha casa? Davi, como era um apaixonado por Deus, deve ter falado: cara, eu passei a minha vida inteira procurando alguém apaixonado com Deus como eu. Alguém apaixonado pela presença de Deus como eu. Arruma suas malas, vou embora para Jerusalém. Vamos embora comigo. Obed-edom não pensou duas vezes, foi embora com Davi. Por isso que lá na frente ele se tornou o porteiro. A sede era tão grande, a fome era tão grande. Eu estou indo, Davi, mas eu quero ser porteiro. E ele não se conteve de estar na porta do templo. Ele foi promovido para estar dentro do templo. Se tornou o levita da casa do Senhor. Só que no momento que Obed-edom estava preparando as suas malas para ir com Davi, imagina talvez os filhos, alguém dizendo alguma coisa: vamos embora logo, pai, mas isso aqui, o que nós vamos fazer com isso aqui? Deixa isso para trás. Eu não largo a presença de Deus nunca mais. Mas pai, tudo que nós conquistamos. Não, meu filho, o mais importante é a presença de Deus. Só que Davi agora traz a comitiva novamente. Davi agora não vai cometer o mesmo erro. Davi, ele traz os levitas, que vão levar a arca de Deus, a presença de Deus. E olha que coisa interessante. A distância de onde Davi estava saindo com a arca, para chegar em Jerusalém, era mais ou menos 20 quilômetros. E olha o que vai dizer 2 Samuel 6,13. Quando os que levavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um animal gordo. E Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, vestindo um colete de linho. Assim Davi e toda a casa de Israel subiam, trazendo a arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. Interessante é o versículo 13. Chega em casa e faz essa conta. Chega em casa e faz essa conta. Davi dava 6 passos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para todo mundo. Vamos sacrificar o Senhor e vamos adorar o Senhor. A cada 6 passos, Davi parava para adorar e exaltar o nome do Senhor. Davi entendeu que não se carrega a presença de Deus de qualquer jeito. Diga para o seu irmão assim: como você tem buscado a presença de Deus? Qual a sua motivação de estar aqui nesta noite?
Olha o que a Bíblia vai dizer em João 4:23. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Mateus 6:33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas vos serão acrescentadas. Gonçalves capítulo 1, versículo 1, Bispo Gonçalves capítulo 1, versículo 1, buscai a presença de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Dê prioridade para Deus, reverencie Ele, todas as coisas vai cooperar para o seu bem. Eu queria que você ficasse de pé, vem cá os levitas. Deixa eu falar algo para você, muito forte. A Arca da Aliança era o maior símbolo da presença de Deus. O maior símbolo da presença de Deus. Pode apagar as luzes. Presta atenção no que eu vou falar. Muitos aqui já ouviram, mas tem muitos aqui que não ouviram. Deus sabia que não tinha como Israel prevalecer se a presença dele não tivesse. Como Deus não poderia vir fisicamente, Deus pediu para construir a arca, e a presença dele estava dentro da arca. Toda vez que Israel ia para uma batalha, que eles colocavam a arca, eles venciam a batalha. Mas toda vez que Israel deixava a arca, eles perdiam aquela batalha. Por quê? Quem vencia a batalha era a presença de Deus. Só que tem um detalhe muito importante. Pode baixar um pouco. Um detalhe muito importante. O maior símbolo da presença de Deus no Antigo Testamento era a Arca da Aliança. Agora, olha o que Deus vai falar sobre a Arca da Aliança. Jeremias capítulo 3, versículo 16. Olha o que vai dizer o texto sobre a Arca da Aliança. Jeremias 3,16. Presta atenção no capítulo e no versículo. E naqueles dias, quando vos tiverdes multiplicado e frutificado na terra, diz o Senhor, nunca mais se dirá, a Arca da Aliança do Senhor, ela não mais lhe virá ao pensamento, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, nem se fará outra. Meu Deus, presta atenção, o Senhor está falando, Jeremias 3,16, naqueles dias, que dias são esses? De Jesus. Naqueles dias, na vida do meu filho, na era messiânica, vocês não vão ter mais necessidade de buscar a Arca da Aliança. Não vai haver necessidade mais de reverenciar. Por quê? Eu falei Jeremias 3,16, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Parece coincidência? Quando você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, vai se cumprir 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, a arca de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? A presença sai da arca e entra dentro de nós agora. Jeremias 3,16, vocês não vão precisar mais de buscar a arca como a minha presença, porque a partir do momento que vocês confessarem o meu Filho como Senhor e Salvador, eu vou habitar dentro de vocês.
Aleluia! Para pensar. Onde a arca de Deus passava, tinha vitória. Agora você e eu somos a arca de Deus. Então onde você passar, o demônio tem que sair, cara. O caminho tem que estar livre. Agora vamos falar do Espírito Santo. Você vai saltar da sua cadeira. João 7, versículo 39. Olha o que diz o texto. Ele disse isso referindo-se ao Espírito, que os que nele crescem haveria de receber, porque o Espírito ainda não havia sido dada, pois Jesus ainda não fora glorificado. Presta atenção. O Espírito Santo no Antigo Testamento só visitava. O Espírito Santo no Antigo Testamento, ele vinha de forma esporádica, ele não habitava. O Espírito Santo, Jesus está dizendo que o Espírito Santo só viria habitar depois que ele foi glorificado. Vamos lá. No Antigo Testamento, tudo aquilo que aqueles homens viveram, eles eram visitação do Espírito Santo, mas nós somos habitação do Espírito Santo. Quantos de nós já falamos isso? Inclusive eu. Quando eu chegar no céu, eu quero conversar com Moisés, eu quero bater um papo com ele. Eu quero perguntar para ele: Moisés, conta a sua experiência de ver o mar se abrindo na sua frente. Conta a sua experiência de ver a água saindo da rocha. Conta a sua experiência, Moisés, de ver a sarça pegando fogo. Ah, eu vou em Eliseu, como é que foi a experiência de ver o machado flutuar? Nós temos essa expectativa dentro de nós, para quando chegar lá conversar com eles. Mas levanta suas mãos. Quem vai estar na expectativa são eles. É eles que vão dizer o seguinte: olha, esse negócio de mar se abrir, esse negócio de sair água na rocha, esse negócio da sarça pegar fogo, esse negócio aí do machado flutuar, isso não se compara, porque tudo isso que nós fizemos, porque nós éramos visitação. É nós que queremos saber como que é ser templo do Espírito Santo.